Olá, sejam todos bem-vindos ao CNN Entrevistas. Hoje nós recebemos o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Ministro, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Tem muito assunto para a gente falar, arroz principalmente. Juntas, Isabel Mega e eu, vamos tratar dos desafios do Ministério, da crise no Rio Grande do Sul por conta das enchentes, o quadro de abastecimento de arroz no país, a relação com o agronegócio e, claro, a atuação da pasta na gestão do governo Lula. Ou seja, assuntos diversos não vão faltar, não é mesmo, Isabel? É isso, né? Tem bastante assunto para a gente abordar com o ministro a partir de agora. Legal. Obrigada, ministro. Obrigado, a gente queria começar falando de arroz. Desde que houve essa tragédia no Rio Grande do Sul, do ponto de vista do agronegócio, o arroz ganhou uma centralidade nesses debates, né? O governo, inclusive, tomou providências no sentido de adquirir 1 milhão de toneladas de arroz, mas há um certo descontentamento dos produtores locais com essa ideia. Eles pedem, inclusive, a reversão disso. O senhor acha que é possível? Não, veja, é importante a gente olhar todo o cenário. Temos que olhar de forma holística, olhar o Brasil todo, o problema como um todo. Primeiro, que quando a argumentação por parte das entidades representativas dos produtores e da indústria de beneficiamento de arroz é de que o Brasil é praticamente autossuficiente e que quando da tragédia já mais de 80% da safra estava colhida e que o problema é infraestrutura logística e não falta de produto, nós concordamos plenamente com tudo isso, né? Foi no governo do presidente Lula que nós começamos a estimular o aumento da área plantada de arroz. O aumento foi de 7,5% de 2023 para essa safra de 2024. Também, vocês se lembram, aí em março, o presidente convocou uma reunião ministerial com os ministros ao entorno desse assunto para falar do preço de arroz e a gente criar uma estratégia. Porque, veja, o Brasil consome em torno de 11 milhões de toneladas de arroz. Produz 7 milhões e 200, ia produzir uns 7,5 lá no Rio Grande do Sul, quer dizer, 70% da produção brasileira concentrada no Rio Grande do Sul, e outros 3 milhões de toneladas pelo restante do Brasil, sendo que em torno de 1,5 milhão em Santa Catarina. Então, os dois estados, 85% da produção brasileira. O governo já busca medidas, e nós vamos fazer isso no novo Plano Safra, um incentivo para a produção de uma quantidade um pouco mais razoável em todos os estados brasileiros, ou na maioria dos estados, para que a gente não fique nessa dependência com os intempéries climáticos cada vez mais severos e mais constantes. Nós precisamos sair disso. O Brasil tem potencial para produzir tudo em todos os lugares. Então, teremos estímulos para plantar em todas as regiões. Não é em detrimento do Rio Grande do Sul. Nós queremos um país exportador de arroz também, ganhar mercados, estimular os nossos produtores. E assim vamos fazer. Aí veio essa enchente, essa catástrofe sem precedentes. Em hipótese alguma, o governo quer afrontar os produtores. Agora, o que nós precisamos muito é combater a especulação. Pois é, ministro, sobre essa questão da especulação, outros países, especialmente aqui do Mercosul, que são produtores também do cereal, dizem que a especulação está vinda do Brasil na hora que faz essa compra de arroz no mercado exterior e diz que pode ter desabastecimento ou encarecimento do produto aqui no país. De onde está vindo essa especulação? É dos produtores lá fora? É do governo brasileiro? Quem errou na medida ao fazer esta decisão de comprar arroz para poder suprir o mercado nacional? Não tem erro na medida. A medida é extremamente correta e necessária, diga-se de passagem. Veja que se nós temos um consumo de 11 milhões de toneladas e 7 milhões está no Rio Grande do Sul e outros 3, nós vivemos um momento de vulnerabilidade. Por mais que falar, nosso problema é logístico, eu concordo, mas não consegue tirar arroz de lá hoje. Mas a rota mais a oeste do estado consegue tirar. Você acha que o frete não subiu no mínimo 20%, 30% para ir buscar qualquer produto no Rio Grande do Sul? Qual transportadora vai com tranquilidade pelo preço normal, sabendo todas as intempéries? E quanto tempo ela pode demorar, uma barreira caída ou o tempo para chegar? Isso aí você está tratando já com uma repercussão prática pós as enchentes cheias ali no Rio Grande do Sul. O frete está mais caro hoje no Brasil. O data center no Rio Grande do Sul, há um bloqueio, e há bloqueios em estradas, isso encarece frete. O data center do estado do governo do Rio Grande do Sul entrou a água.
estão com dificuldade de emissão de notas fiscais, então não está numa normalidade. Não adianta dizer, temos estoque suficiente, eu concordo que tem, só que não consegue fazer a logística chegar. E aí vem o atravessador, vem a especulação. Você acredita que quando nós lançamos o edital para comprar 100 mil toneladas, muito provavelmente seria no Mercosul, em 3 ou 4 dias o arroz subiu 30%. Eu sei, indo ao mercado está super caro. É uma falta de respeito. Eu digo que o inferno está ficando um espaço pequeno. Não vai caber tanta gente que tem coragem de fazer maldade em cima de uma desgraça como essa. Porque isso é fazer maldade. Não precisa subir 30%. O governo queria comprar para abastecer. Aí tomamos medidas importantes. Veja que tem hoje, vindo da Tailândia para o Brasil, 70 mil toneladas com uma taxação de 12%. Então, ainda assim, o arroz da Tailândia é competitivo mesmo pagando 12%, coisa que o arroz do Mercosul não paga. 12% de imposto. E é um arroz do paladar do brasileiro, o agulhinha, o longo, fino, um arroz que se dá muito bem no comércio local. Ao tirarmos a tarifa de 12% até o final do ano, nós vamos dar mais competitividade. E agora nós vamos lançar o leilão de compra, e certamente não restrito só ao Mercosul, porque igualamos todo mundo sem tarifa, o Brasil tanto para o Mercosul, que já tem o tratado, mas agora com a não tarifa, o TED para os outros países, nós damos competitividade, vai vir arroz. Ah, mas então vai derrubar o preço, vai desestimular os produtores de arroz. Não. Nós teremos políticas de incentivo aos produtores brasileiros. Eu estou falando isso toda hora para a Federarroz e para todos os produtores. Agora, nós precisamos olhar o país como um todo. Nós não podemos deixar a população refém de especuladores. O senhor não volta atrás, então, naquela fala sobre a especulação que é feita pelos países produtores de arroz do Mercosul? Também. Temos especulação interna também. Tem indústrias brasileiras que suspenderam as vendas neste período e quando volta com a venda ao mercado, volta com 13%, 14%, 15%, 25% mais alto. Bom, mas se tem o produto para abastecer, não precisa subir. Basta rodar e entregar. Especulação por especulação, falar de sabor. Tem muitos produtores brasileiros e críticos do governo que dizem que o arroz que vocês estão comprando lá fora não tem tanta qualidade ou não é tão saboroso quanto o arroz brasileiro e o arroz que é produzido aqui nos países vizinhos, que tem ali uma certa similaridade. É ruim o arroz que vocês estão comprando? Não, claro que não. Veja, eu acabei de dizer, e eu consigo desmistificar isso com o fato de que já está vindo arroz da Tailândia, mesmo pagando imposto e mesmo antes do programa do governo. Porque é um arroz com as mesmas características, é o longo, fino, o agulhinha, que o brasileiro gosta muito. Outros países da Ásia têm uma característica do arroz mais grosso, mais empapado quando você faz, é uma característica de Japão, de China. Mas especificamente esse arroz produzido na Tailândia é um arroz do paladar do brasileiro. Tanto é verdade isso que já o mercado está comprando independente de programa governamental. Ministro, em relação a esse selo desse arroz, a preço justo, isso não pode ser interpretado como o governo também se utilizando dessa crise, dessa compra como medida emergencial e também fazendo uma autopropaganda com o produto? Olha, é um combate à especulação. O preço justo não é propaganda do governo. É um combate à especulação. Nada justifica subir 30% em 4, 5 dias diante de uma tragédia. Nada justifica um cidadão pegar um galão de água e vender a R$30 quando as pessoas não tinham água para beber. Nada justifica um posto de combustível reajustar o preço do combustível do estoque que está na bomba, porque sabendo que não ia vir mais combustível. Isso não pode acontecer. O governo tem que ter um papel. E isso é o preço justo, é a justiça no comércio. E o governo tem mecanismo para fazer isso e vai fazer. O próprio governo do estado do Rio Grande do Sul também foi um pouco crítico a essa compra. Me parece estar do lado do que várias associações de produtores estão defendendo. Como é que está essa relação de vocês do ponto de vista agro com o governo do Rio Grande do Sul? Olha, eu tive várias reuniões com a Federação de Agricultura, com a Associação das Cooperativas, com mais de 120 sindicatos rurais, já pegando os pleitos do setor e providências já foram tomadas. Por exemplo, todas as dívidas
dos produtores pequenos, médios e grandes do estado do Rio Grande do Sul estão com seus vencimentos suspensos até meados de agosto. Foi um pleito que eles fizeram de 90 dias. O governo deu um pouquinho mais até, porque tinha vários investimentos que venciam no começo de agosto, então já ficaram enquadrados também, para que a gente possa, então, agora, construir os novos patamares desse endividamento. Não basta simplesmente prorrogar. Isso já tinha sido feito, inclusive, por nós mesmos. Nós precisamos lembrar que os produtores gaúchos vinham de 3 secas sem precedentes, aliados a 3 enchentes consequentes e seguidas de agosto do ano passado até agora, e essa a mais catastrófica de todas. Não dá para ter simples medida de prorrogar as dívidas deles. Nós precisamos reestruturar as dívidas dos produtores gaúchos. Nós precisamos criar um plano para que eles possam retomar os investimentos. Tem uma reconstrução a ser feita pela frente. E em que bases que ele pode tomar crédito hoje, se já tem um endividamento passado? E eu defendo, e já falei isso, com a Federação da Agricultura e com os sindicatos, e já estou falando isso dentro do governo, que precisa ser feito, inclusive o governo já começa a sinalizar, já começa a fazer isso, tem que ter um fundo garantidor. O brasileiro é um cidadão honesto, trabalhador, e nós vamos apoiar. Isso já funcionou no período da pandemia. O Congresso Nacional aprovou o PRONAMP e que resgatou muitos empresários que estavam com suas portas fechadas e a impossibilidade de agir, porque não acaba, em crise, não acaba o dinheiro do mundo. O que acaba é o crédito. E aí é o papel do Estado estar presente, estender a mão e acreditar no cidadão. Nós vamos fazer isso certamente com os produtores. De onde vai vir o dinheiro para isso, ministro? E como é que está o contato com a equipe do ministro Fernando Haddad para ter esse fundo garantidor aplicado? Olha, já tem a excepcionalidade, né, um orçamento extra para garantir isso. Os mecanismos para fazer isso já ocorreram, por exemplo, lá no período da pandemia, no PRONAMP, onde o governo pode ter, então, um depósito para que possa fazer a alavancagem com uma espécie de seguro, né? Mas é um fundo garantidor para que possa ser a reconstrução. Não só o agro, mas todas as áreas, a indústria, o comércio, precisa deste posicionamento do governo que já começa a acontecer. E essa é bem uma pauta da vida real. O preço dos produtos que servem à mesa do brasileiro, né, o preço disso no mercado e o endividamento dos produtores, que também têm suas famílias, têm os seus negócios que querem tocar para frente. Sobre o preço dos 5 quilos de arroz, que é aquele saco tradicional, né? Todo mundo vai no mercado para comprar um saco de 5 quilos de arroz. Perfeitamente. Antes das enchentes, das cheias, de toda a catástrofe que a gente viu no Rio Grande do Sul, este alimento já estava muito caro, chegando a mais de R$30, em alguns supermercados até mais do que R$40. 36, 38 em alguns lugares, mas isso em dezembro. Nós vimos recentemente o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo que ficou até nervoso no pós-Rio Grande do Sul, ao ir no mercado e ficar sabendo que estava mais caro ainda. Veja, então, em dezembro, os preços na entre-safra, você já tem a noção que está terminando. Quando na entre-safra está terminando, quanto mais próximo da nova safra, menor os estoques. Então, em dezembro, os preços subiram bastante, chegando em alguns supermercados a R$35, R$38, né? Dizem até R$40 em alguns lugares o pacote de 5 quilos. Com o início da safra, o presidente chamou para uma reunião no começo do ano se precisaria algum tipo de ação do governo para combater essa alta, se tinha desabastecimento, e nós mostramos muito claro que a safra brasileira era suficiente e continua sendo para atender o mercado nacional. E que com a reposição dos estoques novos, a tendência era os preços cederem. E cederam. Nós chegamos em abril com um pacote de arroz em média de R$25. E aí veio a catástrofe. Veio a especulação de novo e os preços voltam a subir naqueles patamares. Então, a gente precisa, antes de mais nada, sair deste mercado, já que o arroz, o feijão, são a base da alimentação do brasileiro. E nós temos um país que produz tanto, nós não podemos ficar com esse estoque justo desta forma e, mais do que isso, concentrado. Então, nós vamos estimular, aumentar o plantio de arroz e sermos, como somos um player exportador de soja, de milho, já estamos ganhando independência e muito em breve nós seremos exportadores de trigo também, já que nós temos a tropicalização do trigo, conseguindo plantar trigo no Nordeste, na Bahia, em Mato Grosso, no Centro-Oeste.
isso vai dando ao Brasil cada vez mais a consolidação de um grande player mundial com preços equilibrados, e tudo que a gente produzir, o excedente poder exportar. Isso vai acontecer também com o arroz. Quando o senhor acha que o preço do arroz vai cair? Porque quando o senhor fala dessa medida da compra de toneladas do produto importado, isso vocês já explicaram várias vezes, vai para o atacarejo, para os pequenos supermercados, né? Tem um público específico para isso. Perfeitamente. Mas pensando em Brasília, diferentes faixas de renda e quem come o arroz mesmo, quem não está de dieta, né? Que precisa comer o arroz, né? Convenhamos. Quando que vai cair? Assim, a expectativa do senhor? Fim deste semestre que vem? A expectativa, primeiro, há uma mudança na medida provisória que já foi publicada, agora nós estamos finalizando os editais e vai ampliar o aspecto de venda também, não será só para pequenos atacadistas de bairros, não, isso vai ter a oportunidade. Tivemos a interlocução com a Associação Brasileira dos Supermercados, Associação Brasileira dos Atacadistas, dos pequenos atacadistas também, todos envolvidos na distribuição, e isso vai dar um bom balizamento no preço. Eu acho que ao final desse semestre, agora estamos já em fim de maio, nós temos os preços mais controlados. Por quê? Porque é fruto de especulação. Então, se tem especulação, mas outros vão vir vender também, quem está segurando, quem está especulando com o arroz, vai vir para a realidade e isso vai vir à normalidade. Ministro, qual que é o tamanho do impacto da tragédia do Rio Grande do Sul para os setores envolvidos que o senhor cuida? A gente está falando muito do arroz, mas há outros produtos. Há também uma rede de solidariedade das pessoas estimulando a se comprar do produtor gaúcho, mas isso vai passar por esse momento de reconstrução que envolve as ações também da pasta do senhor. Olha, numericamente ainda é impossível falar qual é o tamanho da tragédia, mas é sem precedentes. E nós temos que estar preparados. E veja, nós já começamos a fazer a reconstrução. Eu, até poucos dias, não tinha ido ao Rio Grande do Sul, porque era um momento do resgate, do acolhimento, de salvar vidas. E, à medida que o ministro da Agricultura vai ao Rio Grande do Sul, no máximo para se solidarizar ou fazer algum ato de solidariedade lá junto no acolhimento. Mas eu acabo consumindo também uma estrutura de deslocamento, de hotel, de água, de tomar banho, onde ficar, não tinha, entendeu? Piora a situação. Então, eu agi muito a partir aqui de Brasília, em reuniões virtuais com todo o setor, internamente o governo agindo das medidas que precisam ser tomadas, como já disse aqui, a prorrogação de todos os vencimentos, a suspensão dos vencimentos, já entregas de equipamentos e máquinas, o primeiro ministério da esplanada dos ministérios que já tinha capacidade de entregar equipamentos, fruto de emendas parlamentares, para que as prefeituras possam começar a reconstrução, patrols, retroescavadeira, rolos compactadores, precisa fazer estradas vicinais, ruas nas cidades, tudo isso precisa começar a ser reconstruído. E é óbvio que nós vamos chegar agora no campo, né? A devastação foi gigantesca, o solo foi embora, boa parte onde passou as enchentes, aquele solo fértil, produtivo, foi arrastado para o leito do rio, e isso vai precisar ser reconstruído com calcário, com fertilizantes, com matéria orgânica. A Embrapa, muito, no mínimo. Inclusive, eu recebi uma sugestão dos parlamentares da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados que eu achei muito interessante. O Brasil... o presidente Lula instituiu o plano de recuperação de pastagens degradadas. Estamos captando recursos internacionais com juros muito atrativos. Por exemplo, o primeiro entendimento internacional com a JICA, que é o banco de investimento japonês, em torno de 1,5%, 2% ao ano em ien, né? Nós vamos fazer todo um hedge cambial para os produtores brasileiros fazer essa transformação. 3 anos de carências, 15 anos para pagar. Pode ser até 5 anos de carência. Ora, se é para recuperar algo degradado, tem que se estender ao Rio Grande do Sul, não é só pastagem. Então, eu já acatei essa sugestão da Comissão de Agricultura da Câmara, vou levar isso para dentro do comitê gestor do plano de recuperação de áreas degradadas, para que a gente possa, a captação desses recursos a juros bastante acessíveis no mercado internacional, o governo faz o RED para que ele fique devendo em reais, tem a carência de 5 anos e vai ter 15 anos para pagar, porque ele vai precisar comprar muito calcário, muito fertilizante, e é fundamental
Nós estamos transferindo itinerantemente o Ministério da Agricultura para as regiões afetadas. Eu acho que é fundamental a Embrapa participar, a Embrater do Estado do Rio Grande do Sul juntos, levar aos produtores tecnologias, informações e aliados ao crédito, para que a gente possa fazer todo esse programa de reconstrução. Aí que isso se repercute no plano safra para esse ano? O que o Rio Grande do Sul vai mudar os planejamentos que vocês já tinham para o plano safra, ainda mais levando em consideração que ano passado a gente teve um recorde de mais de 435 bilhões, né? Passou de 440 bilhões, acho que está chegando perto de R$500 bilhão o plano que está terminando agora em junho, um plano safra recorde da história e com o compromisso de fazer um ainda maior, mas para o Rio Grande do Sul especificamente precisa ter medidas excepcionais. Por exemplo, de seguro. Eu defendo uma ampliação muito grande para o seguro para o Brasil todo é necessário. E nós já estamos trabalhando isso no plano safra. Mas para o Rio Grande do Sul é fundamental. Imagine um produtor gaúcho que possa, a sua atividade estar em tempo a céu aberto. Já pensou em sofrer outro interpério climático neste ano, 2024, 2025? E as chuvas pode acontecer, né, ministro? E pode acontecer uma seca. A virada de El Ninho para Laninha, e aí pode vir uma outra seca. Quer dizer, ele não suporta mais. Então, o seguro tem que estar coberto. Eu defendo que os produtores gaúchos tenham todos cobertos 100% e, por isso, precisam de mais recursos para subvenção ao prêmio, porque as seguradoras sozinhas também não vão fazer, não vão tomar esse risco. Então, a presença do Estado é fundamental. Vão ser condições especiais para o Rio Grande do Sul. Sem sombra de dúvida. E a gente consegue dar uma previsão, porque foram mais de 440 bilhões de reais, esse tudão do Plano Safra, né? Para os grandes, para os pequenos. E tem sempre essa crítica, né, do seguro rural, que é o dinheiro do governo, não é financiamento, não é dinheiro de banco. Ao prêmio do é o seguro. que sai mesmo dos cofres públicos ali do governo. Tem uma ideia do tudo e desse detalhe que é tão importante do seguro rural? Olha, nós queremos dois incrementos muito importantes que nós estamos tratando com a equipe do ministro Fernando Haddad, que são necessários de incrementar. Veja que o seguro rural, com em torno de R$1 bilhão por ano, já nos faz mais frente ao tamanho da demanda da agropecuária brasileira. As mudanças climáticas estão aí e ninguém consegue mais contestar. Mato Grosso, por exemplo, viveu a safra 2023-2024 a maior seca dos últimos 40 anos. Eu estou em Mato Grosso há 40 anos e eu nunca tinha visto uma seca do tamanho que foi. Historicamente, os produtores mato-grossenses não pagam seguro, porque tem uma regularidade climática tão grande que tem outros problemas de comercialização, de logística, mas não de intempéries climáticos. Não tinha, passou a ter. Então, é fundamental que tenha um incremento maior de recursos. O ministro Haddad está convencido disso. Desde o ano passado, ele já estava convencido, mas o orçamento não é um pé de piqui. Você vai lá, põe um piqui e traz aqui, ó. Todo mundo cobra a responsabilidade fiscal, o equilíbrio das contas, mas todo mundo cobra também mais recursos para fazer. É meio espinhoso, né, ministro? Mas que volume que o senhor imagina que seja factível? Eu acho que nós temos que pelo menos ir de 2 a 3 bilhões de reais. Da mesma forma, sair de 1 para 2 ou 3. Dobrar, triplicar. Dobrar ou até triplicar, é fundamental. Da mesma forma, o apoio à comercialização. Tá certo que nós vivemos um período onde os preços dos commodities estiveram elevados no mercado internacional. Isso fez com que as políticas públicas de apoio à comercialização fossem enxugadas e diminuídas, praticamente extintas. A Conab, e aí já não é pelo preço internacional alto, mas é por um viés errado que tinha da importância da companhia de apoio de abastecimento, foi praticamente extinta. Nós assumimos o governo, não tinha 1 quilo de milho, não tinha 1 quilo de arroz nos estoques da Conab. Em março de 2023, esse mesmo Rio Grande do Sul, que está embaixo d'água, em março do ano passado, as pessoas estavam soltando seus animais na beira das estradas para comer capim de beira que não tinha que dar para os animais. E a Conab não tinha 1 quilo de milho para oferecer a esses produtores. E nós já fizemos um pequeno estoque, já atendemos o norte de Minas Gerais e o nordeste do Brasil, com milho do centro-oeste, comprou do produtor na baixa, que estava abaixo do preço mínimo, manteve uma regularidade de preço. Quando disparou pela seca no Nordeste e no Norte de Minas, em dezembro, o milho chegou a 90, 100 reais e o governo tinha um estoquezinho pequeno, mas ofereceu a 60 reais e conseguiu estabilizar, não gerando inflação. Nós precisamos ter arroz, nós precisamos ter milho. Lá em 2014, os recursos de apoio à comercialização no Brasil eram da ordem de 6 bilhões de reais. E hoje está em torno de 1 bilhão, 900 milhões.
Então, isso também será recomposto nesse novo Plano Safra. Não chega a 6, mas eu defendo que seja algo também em torno de 2 ou 3 bilhões de reais. Então, seria de 2 a 3 para seguro rural e de 2 a 3 bilhões para apoio à comercialização. E o valor geral, você acha que pode ir até quando? Ele deve passar... O céu é o futuro. O céu irá recordes. Eu trabalho, o ministro Paulo Teixeira também, a equipe econômica, com outras medidas que estão sendo tomadas, já foram preparadas alguns dias atrás, talvez o mercado não percebeu, para que o Plano Safra seja acima de 500 bilhões de reais. O céu é o limite, pode-se dizer assim? Até porque é importante dizer que o valor do Plano Safra é em torno de 30%, 40% do que necessita para custear a safra brasileira. A safra brasileira precisa de um custeio acima de R$1 trilhão. Então, o governo tem que estar sempre ao lado desse setor que é tão importante da economia e por isso faz necessário sempre crescer os volumes para custeio e investimento. Os eventos climáticos extremos, como a gente está vendo no Rio Grande do Sul, com muita chuva e infelizmente as cheias dos rios, dos lagos, eles vieram para ficar no mundo. E a gente falando do Brasil, a gente reúne muitas vulnerabilidades em que no mesmo país você tem muita seca, né? Esses períodos longos de estiagem e muita chuva, às vezes até no mesmo estado, como o próprio Rio Grande do Sul. Então a gente está falando muito de dinheiro, de como o senhor está ali articulando, batendo uma bola com o ministro Haddad da Fazenda. E o meio ambiente? Como é que o agro, coordenado pelo senhor, enfrenta essa pauta ou lida com essa pauta meio ambiente? Há esse entendimento de que vocês deveriam estar muito mais unidos do que em campos opostos? Eu só faria um adendo. Como deixar que o agro tenha essa imagem de ser um vilão, ministro? Perfeito. Olha, primeiro nós temos que separar os criminosos dos bons produtores. A própria ministra Marina Silva diz que menos de 2% dos produtores brasileiros insistem em crimes ambientais, desmatamento ilegal, queimadas ilegais, invasão de terras públicas, menos de 2%. Portanto, mais de 98% tem boas práticas. Nós temos o Código Florestal mais exigente do mundo. Veja que lá na União Europeia, há poucos dias, tiveram protestos de agricultores porque o governo queria restringir a ocupação de 4% das propriedades. Aqui, no mínimo, 35% das propriedades ficam reservadas para o meio ambiente, preservadas, no mínimo, que é no Cerrado. Na floresta amazônica, chega a 80% de preservação por lei. E os produtores cumprem, a imensa maioria dos produtores cumpre. E eu digo sempre, não é por obrigação, não é porque o mundo quer, não. É porque é nossa obrigação, inclusive dos produtores. Sabe por quê, Basília, Isabel? Não há divergência entre produzir e preservar. Ao contrário, há uma convergência total. E eu quero ser reconhecido, ao fim do meu tempo ao Ministério da Agricultura, do ministro que tocou essa pauta junto com o Ministério da Agricultura, de forma contemporânea, moderna. É um grande ativo nosso. Ninguém consegue produzir dentro de um deserto. Não adianta você ter máquinas, gente vocacionada, sementes, tecnologias e não ter clima. Ninguém consegue produzir. O clima brasileiro é um grande ativo. Não é porque o mundo exige, é porque nós temos que preservar e premiar os produtores. Nós começamos isso no Plano Safra passado. A única forma que encontramos para já premiar com taxa de juros mais barata os produtores que têm boas práticas foi a aprovação do Cadastro Ambiental Rural. Porque nós temos que entender que os órgãos de controle é dinheiro público. Ele quer saber como que você consegue comprovar que ele tem boa prática. Não, ele aprovou o CAR. Mas só menos de 2% dos produtores aprovaram o seu Cadastro Ambiental Rural. É muito pouco, mas então já vale a pena dar um prêmio para esses que venceram essa maratona. Mas nós estamos agora estruturando medidas que a Embrapa possa participar deste reconhecimento. Aí tem a fé pública, para que a gente possa premiar taxas de juros mais barato, para quem usa, por exemplo, produtos biológicos em detrimento de pesticidas. Não que não sejam necessários pesticidas, mas cada vez mais o Brasil já é o campeão mundial de uso de biológicos. E isso está nascendo ainda, tem um futuro brilhante. O Brasil, os nossos produtores, mais de 85% fazem plantio direto. Todos os produtores de soja, olha o que eu estou dizendo, fazem inoculação biológica na semente, para que a própria planta produza o seu nitrogenado, dispensando o uso de nitrogenado de fertilizantes
que tem origem no petróleo, que é poluente. Veja quantas boas práticas os nossos produtores têm. Este reconhecimento deve ser por parte do governo um atestado de boas práticas, e isso abrir os mercados e o Brasil estimular cada vez mais os produtores a continuarem fazendo isso. Ministro, ao mesmo tempo, você tem uma bancada agro no Congresso Nacional que está a todo momento tentando empurrar pautas de flexibilização da lei antidesmatamento, de flexibilização do Código Florestal. Pegando o gancho do que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, que é influência das mudanças climáticas, claramente, só um negacionista diria que não. Que acho que está difícil de defender. O senhor acha que até os negacionistas não consegue defender não estão conseguindo. Estão aprovando pacotes excepcionais de ajuda ao Rio Grande do Sul, né? O senhor acha que é o momento de frear um pouco? Olha, deixa eu lhe dizer, com muito equilíbrio. Eu já fui secretário de Meio Ambiente do meu estado de Mato Grosso. Quando eu era vice-governador, eu fiquei 18 meses como secretário de Meio Ambiente. E o Código Florestal brasileiro é um código florestal dos mais modernos e eficientes do mundo. Mas não é perfeito. Eu conheço temas dentro do Código Florestal que precisam aprimoramentos, precisam mudanças, que não se observou determinadas coisas dentro daquele momento que se fazem necessário aperfeiçoar. E não significa que é precarizar. É melhorar, inclusive, é ajustar, mas poder ter aplicabilidade. Tem coisas no Código Florestal que não se aplica, né? Então, eu defendo a pauta, mas sempre muito... É papel do Congresso Nacional o debate. É papel do Congresso Nacional. Um exemplo do que não se aplica na avaliação do senhor. Você quer ver como não se consegue aplicar? É um pouco técnico, mas a gente quer saber. Eu posso tentar explicar. Veja que um cidadão tem o perímetro da sua propriedade, o espaço de cultivo antropizado, o seu cadastro ambiental rural aprovado, a reserva legal constituída lá perfeitinha. Ao fundo da sua propriedade tem um rio. Em determinado momento, o governo faz então um edital e alguém ganha a autorização para construir uma usina hidrelétrica. Essa usina hidrelétrica ela vai fazer um alagamento, vai fazer um lago. Este lago precisa ser feita a supressão vegetal, até para que não tenha a contaminação da água, então tem que fazer a supressão da vegetação. Esse lago é declarado de utilidade pública, porque foi o governo que autorizou alguém construir uma usina hidrelétrica. Ele chega nesse cidadão que está com a propriedade completamente regularizada e fala assim, vim te indenizar, estou comprando essa área sua, porque aqui vai ser um lago de uma usina hidrelétrica. Como é de utilidade pública, esse produtor não tem nem o que falar. Se ele contestar e não quiser receber, a empresa vai lá, deposita em juízo e consegue a autorização e faz a supressão vegetal. Ela tirou, neste momento, a reserva legal daquela propriedade. E nós estamos depois de 2008, que é o limite da supressão vegetal do Código Florestal. Ele agora passou a entrar na ilegalidade. Ele não tem mais a reserva legal e não pode compensar, porque o desmatamento foi feito depois de 2008, mas não foi por vontade dele. Nós temos que mexer no Código Florestal para que dê autorização, nesse caso específico, ele compensar, porque não é ele que quis desmatar, mas uma declaração de utilidade pública o fez e desmatou aquele pedacinho da área dele. E ele ficou sem a reserva legal. Entenda como precisa ter a prefeitura. Ninguém pensou nisso, que podia haver uma declaração de utilidade pública e ser feita uma supressão vegetal. Em que vale o debate, né? E é legítimo, não tem lei gravada em pedra, né? Claro. Ela precisa ser reajustada de acordo com a realidade, né? E com a evolução que a gente também. Está vivendo, exatamente. Você acha que a pauta do Congresso, que está dominada por projetos de leis, tem mudanças na Constituição que fazem flexibilizações no Código Florestal, na lei de desmatamento. Você acha que essa pauta reflete a conscientização do Brasil, do mundo, com questões climáticas? Olha, o Brasil é um exemplo para o mundo. E o Congresso capta o desejo da população e traz para debater. Mas eu sinto no Congresso também responsabilidade, principalmente pelos grandes líderes, né? Eu que também sou parlamentar, sou senador, eu não vejo o presidente Rodrigo Pacheco pautando e apoiando uma pauta que o Brasil retroceda nas questões ambientais. Ajustes são necessários, mas retroceder não. Nem Fazer pensar. uma provocação, então.
E o presidente da Câmara, Arthur Lira, o senhor vê fazendo algo? E aí vou trazer um dado do Observatório do Clima. São 28 matérias entre projetos de lei e PECs que eles consideram que fazem parte de um pacote de destruição, ministro. Olha, eu não gosto dos radicalismos. Por exemplo, a legislação do licenciamento ambiental, que já passou na Câmara e está no Senado, eu conheço ela. E se tiver alguma palavra dela, alguma frase que precariza o meio ambiente na agropecuária brasileira, não precisa votar esse projeto. E eu sei que não tem. Ele facilita muito obras, infraestruturas, rodovias, ele simplifica o desenvolvimento de infraestrutura, mas não mexe dentro de propriedades rurais. Então, e se você perguntar para algumas organizações de meio ambiente, acham que este projeto precariza o meio ambiente, e não precariza. Ele simplifica basicamente para a infraestrutura, que é tão importante para o desenvolvimento desse país. Mas não mexe com reserva legal, não mexe com APP, não mexe com os compromissos dos produtores dentro da propriedade. E o presidente da Câmara? Desta mesma forma, ele tem responsabilidade, o presidente Arthur Lira tem responsabilidade e sabe, ele também é um produtor, ele sabe que aquilo que precarizar o meio ambiente é um bumerangue que volta, inclusive, para todos os brasileiros, e ele também que é pecuarista. Tem algumas propostas lá que invadem áreas de proteção também, né? Porque tem um misto ali. Proposta tem, esse né? pacote da destruição não leva a fama proposta à toa, né? Proposta tem. Tem gente que pensa de tudo e o Congresso nada mais é que uma caixa de ressonância do que vem da rua. Exato. Tem gente para todos os tipos e para todos os gostos. Como que é a sua postura? O senhor falou que já foi secretário dessa área no Mato Grosso, o senhor é senador da República, ministro da Agricultura, já foi presidente da ProSoja. O senhor se sente dividido entre dois mundos? Não, Ou não. isso é o que pensa o Fávaro, ou isso é o que pensa o governo Lula? Não, é o que pensa o Fávaro. Eu não me sinto dividido, não. Eu tenho total consciência da minha responsabilidade e, como já disse aqui, não há divergência entre produzir e preservar. O principal de todos os ativos é clima. E nós temos que preservar esse, porque se a gente tiver esse ativo nos garantindo a regularidade de chuva e de sol na hora certa, ninguém segura o Brasil e nós vamos cada vez se consolidar mais como o maior produtor de alimentos do mundo. Nós vamos superar o desafio da logística, nós vamos superar os outros desafios. Com rodovias, ferrovias, portos mais eficientes, o Brasil vai abastecer o mundo de alimentos. A gente vai superar também o desafio dos fertilizantes, né? E essa dependência de outro mercado como o da Ucrânia. Muito bom. Vou deixar essa sua resposta para o próximo bloco, porque agora o CNN Entrevistas vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já. CNN Entrevistas está de volta hoje com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Obrigada pela presença do senhor aqui nos estúdios da CNN em Brasília. Ministro, eu terminei o último bloco falando sobre a dependência, a produção de fertilizantes. O Brasil vai conseguir se tornar menos dependente do produto, por exemplo, da Ucrânia? Em tempos de guerra, nós ficamos com medo de que esse produto não chegasse a contento aqui no Brasil e prejudicasse. Porque o que tem a ver os fertilizantes, né? Vai desde a qualidade do produto que a gente faz aqui no Brasil ao custo disso para o produtor. Então, óbvio, impacta na vida de todo mundo. Perfeitamente. É porque se o fertilizante sobe o custo de produção, sobe o alimento na gôndola do supermercado para a dona de casa. E o Brasil, quando o mundo se falava no mundo globalizado, economia globalizada, nós não temos muito fertilizantes, não precisamos investir nisso, em pesquisa, em inovação. A gente compra. O nitrogenados vindo do Oriente Médio, que tem gás à vontade, mais barato. Cloreto de potássio a gente compra lá da Ucrânia, tem sobrando. Olha, a relação comercial ela é importante em duas mãos mesmo, é verdade. Comprar e vender. O presidente Lula fala toda hora isso. Mas também tem a questão estratégica. Não só a guerra. A pandemia nos deixou na vulnerabilidade. Se para uma planta de produção de fertilizantes por conta da pandemia, sobe o preço e desabastece. Então, o fertilizante, a primeira coisa que foi declarado de necessidade nacional, de estratégico nacional.
porque já está intimamente ligado com a produção de alimentos. E o Plano Nacional de Fertilizantes, que o presidente Lula determinou que seja tocado, né, gerido pelo vice-presidente, né, Geraldo Alckmin, mostra a importância disso para o Brasil. E os resultados começam a acontecer. Veja que já tivemos a inauguração esse ano de uma planta de fosfatos aqui em Minas Gerais, de uma empresa russa, que pode abastecer 15% da demanda brasileira. A planta de Três Lagoas, de nitrogenados, retoma o seu processo e muito em breve ela produzindo pode suprir 20%, 30% da demanda de nitrogenados. O licenciamento da planta de cloreto de potássio lá no Amazonas, que se arrastava há anos e pode suprir de 40% até 70% da demanda de cloreto de potássio. Veja, o Brasil não busca ser autossuficiente, nós temos que ter uma relação internacional de compra e venda, mas diminuir a dependência já é um fato que já está acontecendo. Tem uma lista aí de projetos nessa pauta pela frente ainda a ser dirimida, né? Citei um de cada item, do NPK, citei, Deixa eu ver, mas ligação, nós temos outros. No ritmo da condução dessa pauta pelo governo, com a demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates? Olha, eu acho que o presidente Lula, uma das cobranças importantes que ele faz à Petrobras, sendo uma empresa pública, né, uma empresa que tem como principal controlador o poder público, ela tem que pensar estrategicamente, não só do lucro dos seus acionistas. O lucro é importante, o investidor com transparência, com regras claras, mas tem o estratégico. O gás natural não pode ser reinjetado na quase sua totalidade, em detrimento, porque o petróleo vale mais, em detrimento da produção de nitrogenados, de fertilizantes. É estratégico para o país. Talvez tinha uma dificuldade nessa compreensão que o presidente quer isso, que a empresa também cumpra o seu papel estratégico com o país. E os acionistas saibam disso, e o principal acionista é o governo brasileiro, e eu tenho certeza que ela vai cumprir esse papel de hora em diante. Novos rumos, então, para essa pauta, diante dessa mudança na Petrobras. Ministro, eu queria continuar no assunto clima, falando novamente da ministra Marina Silva. Ela era uma das principais defensoras da criação de uma autoridade climática. Se falou isso muito no período de transição de governo, e acabou que essa autoridade climática não foi emplacada, mas muito recentemente, por conta da crise no Rio Grande do Sul, a ministra Marina Silva voltou com essa ideia. Essa política, ela é transversal hoje na avaliação do senhor? Como é que o Ministério do senhor também pode abraçar essa pauta da autoridade climática? O senhor defende a criação? Olha, veja que eu acabei de dizer que se é o principal ativo da agropecuária brasileira é o clima, um clima estável, com chuvas regulares, não excessivas e nem que faltem, e sol na medida certa. E o clima, uma autoridade que cuida de clima é fundamental também para a agropecuária e eu não vejo divergência nenhuma nisso. Mas o governo vai criar? Não, aí é com o presidente Lula. Você tem sugestões de nome? Não tenho, lógico que não. Olha, a Europa está vindo com uma lei antidesmatamento muito dura para os produtores brasileiros, tanto que há discussão no Congresso Nacional de uma medida de reciprocidade, para que, se nós formos prejudicados, eles também, ao trazer os produtos para cá, tenham que seguir algumas regrinhas a mais. Como é que está esse impasse? Até em vias de necessidade de bom trato, de bons relacionamentos para quem quer firmar novos acordos com os europeus? Olha, eu não gosto do discurso, assim, vocês desmataram tudo e agora estão apontando o dedo para nós aqui. Não, nós temos que preservar porque é nosso ativo, é nosso, dos brasileiros. E é importante para nós porque isso nos dá estabilidade. Agora, eu defendo a soberania nacional. Veja que há poucos dias atrás, a Comunidade Europeia quis restringir o uso e ocupação de 4% do território dos produtores daqueles países e houve manifestações gigantes lá. Aqui, o produtor que menos preserva, ele preserva 20% da sua propriedade. 20%. O que menos preserva? 35% e até 80%. Não cabe transpor a soberania nacional e um parlamento europeu dizer como nós temos que conduzir a nossa legislação. Não cabe. Mas o senhor acha que é dente por dente, olho por olho? O presidente Lula disse isso ao presidente Macron, isso é público já. Olha, não transpasse o limite da soberania brasileira. Isso não é legítimo. Isso pode afetar, inclusive, um acordo que é muito importante para o Brasil e para o Mercosul, que é o Mercosul e a União Europeia.
Nós queremos muito firmar esse acordo. Esse acordo é importante para a nossa agropecuária ganhar ainda mais mercados e competitividade. Mas não é a única saída que temos, não. Por isso, há uma estratégia estabelecida pelo presidente Lula de fortalecimento das políticas do Sul Global. Por isso, o fortalecimento dos BRICS. Por isso, a entrada de novos membros nos BRICS. O fortalecimento das relações comerciais com a Ásia, com China, Japão, Coreia do Sul, com o Oriente Médio, está muito forte, galopando em cada vez projetos mais estruturados e recíprocos com o Oriente Médio, com a Ásia, com a Índia. É gente, é mercado, é recursos, tudo isso está nesse Sul Global e o Mercosul tem por onde crescer, nós vamos crescer. E a Europa que não fique querendo achar que vai ditar as regras do mundo, que talvez ela acaba caindo num isolamento. Mas o senhor endossa essas ideias de se dar essa reciprocidade, ministro? Eu acho que é uma recíproca verdadeira. Os exportadores brasileiros já estão sendo prejudicados por essas super medidas? Certamente que prejudicarão, mas por isso o governo trabalha tanto por fortalecimento do Sul Global. Nós temos oportunidades e não é precarizar meio ambiente não, como disse, nós temos nossa legislação que ela é muito forte, muito restritiva. Agora não vão querer ampliar mais ainda para nós, eles ampliaram, mas quem são eles para dizer isso? Por isso a gente vai vender mais para a Ásia, por isso nós vamos vender mais para o Oriente Médio, por isso nós vamos vender mais para a África, vamos ajudar a desenvolver a África. Tem gente, tem dinheiro, tem oportunidades e assim o será. A gente vai ter um novo parlamento europeu sendo formado agora em junho e com uma tendência de que dificulte ainda mais a vida do governo brasileiro, que é um dos principais estrategistas do acordo Mercosul-União Europeia, ministro. Como é que vocês estão analisando esse cenário? Esse cenário que eles acham que pode dificultar ainda mais a posição para os brasileiros, eu acho que acaba sendo um bumerangue, dificulta muito mais a vida deles. Você sabia que, por exemplo, nós tivemos algumas restrições impostas pela Comunidade Europeia, determinadas barreiras que resolveram criar, e, por exemplo, nós já conseguimos superar na boa diplomacia e na volta do presidente Lula ao comando desse país, o Brasil que não tem contencioso com nenhum país do mundo, o país que é sempre amigo, um país da pacificação, mediador. Exatamente. Nós retomamos boas relações comerciais também atrás disso. Com a saída do Reino Unido da União Europeia e a inflação galopante, nós retomamos, derrubamos embargos impostos por eles, por exemplo, naquela operação carne fraca, que foi um grande factoide criado que atrapalhou. Gera consequências que gera as consequências, e nós conseguimos superar isso, com diálogo, com boa diplomacia. Então, essa história de restringir cada vez mais, eles vão ficar restritos de quem comprar. E aí vai a inflação dos alimentos para eles. Cada um faz a sua escolha, o plantar é livre, a colheita é obrigatória. Esse novo parlamento europeu que se espera, né, se avizinha aí, mais conservador, protecionista, nacionalista, então não mete medo para o mercado brasileiro, o governo brasileiro? Olha, eu vou repetir, para nós é muito importante a formalização do acordo Mercosul-União Europeia. É muito importante. O Brasil ganha competitividade, a agropecuária brasileira se consolida, acessamos mercados mais restritos e mais remuneradores, e vai ser bom para a União Europeia, que tem uma inflação de alimentos galopantes na União Europeia, e o Brasil pode contribuir com a estabilidade da inflação daqueles países também. Agora, não vamos ficar só nessa estratégia, já disse. O fortalecimento das relações do Sul Global garante ao Brasil um espaço gigante para crescer e ter boas relações comerciais, desenvolvimento econômico e, mais que isso, geração de empregos e oportunidades aqui dentro para os brasileiros. Vamos falar dessas estratégias então, ministro, que vocês pensam nessa gestão para que aumente essa participação dos produtos brasileiros lá fora. Que mercados que vocês estão vislumbrando? Por exemplo, o mercado japonês, que tem uma série de obstáculos e torna muito difícil, mas é um mercado interessante. Recentemente a gente teve a visita do primeiro-ministro aqui em Brasília, né? Perfeito, perfeito. Há um trabalho intenso feito pela nossa diplomacia, pelo embaixador Mauro Vieira, pelo Ministério da Agricultura, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, todos liderados pelo presidente Lula. É determinação dele. Eu viajei muito. Eu fiz 20 viagens internacionais no ano passado. Estamos indo para a China agora também, numa reunião da COSBAN, que é liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, com empresários, com ministros. Vamos na Arábia Saudita de novo, estreitando essas relações.
Há um mundo de oportunidades. Como disse, a volta do presidente Lula ao comando desse país, com esta obstinação das boas relações diplomáticas, nos permitiu, por exemplo, Basílio, abrir mercados que há 20 anos tentávamos e não conseguimos. Não é só o Oriente Médio, não é só a Ásia, não. Há 20 anos nós tentávamos abrir o mercado das carnes bovinas e suínas para o México. Um mercado do tamanho do Brasil, está aqui do nosso lado. Comprava basicamente dos Estados Unidos e do Canadá. Hoje esse mercado está aberto, consolidado, gerando oportunidades. Um mercado remunerador. Garantias sanitárias. Claro, porque o Brasil está no alto nível da sanidade animal, está no alto nível da sanidade vegetal. Ninguém no mundo tem uma sanidade menor que o Brasil. Olha, para dar um exemplo para você, só 3 países, até poucos dias atrás, eram 4 países do mundo que não tinham gripe aviária nos seus plantéis comerciais. Infelizmente, aconteceu, entrou num plantel comercial da Austrália. Só sobraram Nova Zelândia, Brasil e Paraguai. Paraguai tem um pequeno plantel comercial. Quer dizer, o Brasil está vendendo quase 40% da carne de frango consumida do mundo. Graças a essa sanidade tão alta, o Brasil consegue, agora com o presidente Lula, nós conseguimos declarar o Brasil livre da febre aftosa sem vacinação. Há 50 anos buscávamos isso, um grande engajamento do governo federal, também dos estados, até dos municípios e principalmente dos produtores, pecuaristas, os integrados, nós conseguimos alcançar esse status. Isso significa poder vender carne bovina e suína para o Japão, que remunera muito bem, que tem isso como barreira. O Brasil avançou, por exemplo, vendemos carne de frango para Israel. Sabe quantos países do mundo vende carne de frango para Israel? Só o Brasil. Conseguimos o ano passado essa abertura com o selo Kosher, que todo judeu do mundo vai identificar as boas práticas brasileiras e vai dar preferência para a compra dessa carne de frango. O Brasil conseguiu, por exemplo, vender, a partir dessa boa relação, passar a vender algodão para o Egito. Todo mundo sabe que o algodão egípcio é considerado o melhor algodão do mundo. Se nós estamos vendendo para eles agora, nós temos a equivalência, temos o melhor algodão do mundo. Há um mundo de oportunidades. Então, essas relações comerciais com a União Europeia são importantes, mas Ministro, não são as únicas. Antes do CNN Entrevistas acabar, é óbvio que a gente quer saber do relacionamento do governo com o agro. Recentemente teve a AgriShow, que é uma das maiores feiras do setor, a maior feira do setor aqui no Brasil. Depois de um episódio de desconvite, né? Que é um pouco constrangedor, mas a gente toca nesse assunto que é mais difícil mesmo. 2023, o senhor foi chamado, depois desconvidado. Mudou a data, depois. Mas aí agora, para 2024, eles fizeram uma organização diferente na programação, o senhor indo ali no primeiro dia de abertura do evento, mas ao mesmo tempo estava tendo um evento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também era um dos convidados, só que para outra data deste evento. Como é que é esse relacionamento hoje? Um governo que acabou ficando muito marcado, especialmente durante o período da campanha eleitoral, depois de uma fala do presidente classificando ruralistas de fascistas. Como que é o relacionamento hoje, 2024? Olha, é fato que o Brasil sai das eleições de 2022 muito dividido. O clima de intolerância reinando. As pessoas perderam, o brasileiro perdeu a capacidade da tolerância, do respeito ao divergente, do respeito a quem pensa diferente. Bastava não pensar igual, que já era criticado, vinha uma onda de destruição de reputação. E isso é muito ruim. O presidente Lula sempre me dizia, calma, Fávaro, nada resiste ao trabalho. Nada resiste, porque não bastava, Basílio, naquele momento, argumentos. Eu decidi apoiar o presidente Lula porque eu comparei. Eu era líder de uma entidade representativa de classe quando ele era presidente. Momento difícil, ele editou uma medida provisória de 87 bilhões de reais para repactuar dívidas que se arrastavam há 20 anos dos produtores e deu crédito, e fez infraestrutura, e fez Moderfrota, Moderinfra, modernizou o campo, criou o Programa Nacional do Biodiesel, que mudou a relação de formação de preços para oleaginosas, combustível verde, mais renovável, e aí nós temos o óleo de soja tendo equivalente com o petróleo. Olha que política inteligente. Foi ele que criou o carro flex, foi o presidente Lula lá em 2003 que regulamentou os transgênicos no Brasil pela ciência, criou o CTN-Bio.
fez infraestrutura, fez as coisas acontecerem. Então, eu optei em comparar e fui ao presidente Lula. A imensa maioria desse setor não compreendia isso e até nos tratava de forma pejorativa. Mas como que eu tirava isso com o discurso? Eu acabei de fazer esse discurso, mas ninguém queria ouvir. Trabalhando, fazendo de novo. Aí nós fazemos o maior plano safra da história. Aí nós criamos a linha dolarizada, um grande sucesso com rede natural, com juros bem baratos. 8 bilhões de reais já foram utilizados para compra de máquinas, equipamentos. Já começamos com a construção de armazéns nessa linha, também na linha do Plano Safra. Agora, custeio vai poder ser feito nessa linha dolarizada, porque os juros são mais baratos e o produtor tem um hedge natural. Ampliando o apoio à comercialização, ampliando gigantescamente os mercados para os produtores. Se nós não abrirmos nenhum mercado mais, o período de 15 meses, de 500 dias, foi recorde absoluto de aberturas de mercado, citei aqui. Então, com isso, a gente já começa a mostrar, olha, as pessoas de bem, eu não digo a totalidade não, mas as pessoas mais centradas, que tinham ceticismo, que tinham dúvidas quanto a como seria a condução do governo do presidente Lula com a agropecuária, começam a ver a realidade. Ministro, E aí começa a abrir o diálogo e o reconhecimento. Olha, não é o que eu esperava. Os programas são bons, as coisas estão acontecendo e está muito melhor, o diálogo está aberto. E depois, em 2026, cada um tem direito de escolher seu candidato, Eu queria votar, sentir do senhor como é que está o termômetro desse reconhecimento, que o senhor próprio admite ter dificuldades junto ao segmento que o senhor representa. E se para o presidente Lula, no momento, é mais interessante ter paz com esse segmento ou já pensar em ter o apoio? É possível o governo Lula já pensar em ter o apoio do agro? Faço essa pergunta no ano de eleição municipal, ministro, que serve como teste lá para 2026. Olha, a paz eu lhe garanto que já tem. Veja que nós estamos fazendo reuniões setoriais e todos os setores que já puderam, inclusive as agendas, e agora por causa do Rio Grande do Sul, teve uma paralisação nessas agendas, com um churrasquinho lá no Torto ou até no Palácio Planalto. Mas todos que vêm, a gente, reciprocamente, os dois lados, sai muito feliz, o diálogo e as coisas avançando. Tem a paz, mas não tem o apoio. E eu acho que gradativamente começa a ter também. Eu acho que gradativamente. Ministro, a gente está terminando aqui o nosso CNN Entrevistas. O senhor falou muito da ótica do agro sobre o governo e do governo sobre o agro. Será que novamente a gente vai ouvir o presidente Lula chamando agricultores de fascistas? Todos aqueles que insistirem em, por exemplo, falar que não compra de determinado produtor ou de determinado sementeiro ou de determinado... porque aquele vota no presidente Lula, isso vem do fascismo. Ou não vem? Não era assim? Não foi assim que se instituiu? São poucos, mas muito barulhentos. A imensa maioria é gente de bem, trabalhador, que teve um viés ideológico e eleitoral diferente e a gente respeita. Mas aquele que quer botar a estigma de represária só porque pensa diferente, eu não vejo por que isso não ser chamado também de fascista. E estão cada vez menos e cada vez menores. É isso, então, Isabel. Obrigada pela participação aqui no nosso CNN ministro. Entrevistas. Obrigado. Ministro, olha, o tempo encerrou. Eu quero agradecer a sua presença aqui no CNN Entrevistas. Isabel Mega, minha colega de CNN, muito obrigada. E a você que nos acompanhou até agora. Ministro, venha mais vezes, porque a gente adora uma boa entrevista. Muito obrigado. Eu agradeço. Foi muito bom o bate-papo. Uma hora passou que a gente nem viu, né? É verdade. Valeu. Obrigado.